Em nosso estudo sobre geometria euclidiana plana, iremos agora discutir os axiomas sobre medição de ângulos. Precisamos saber, primeiro, o que é um ângulo, portanto, vamos defini-lo. Definição 3.1. Ângulo é a figura formada por duas semirretas compartilhando a mesma origem. As semirretas chamam-se os lados do ângulo e a origem o vértice do ângulo. Ou seja, se temos duas semirretas compartilhando a mesma origem, semirreta definida pelo ponto A, semirreta definida pelo ponto B. Esta abertura formada entre elas é chamada ângulo. Quando são explícitos três pontos, A e B, os lados do ângulo, e C, a origem, pode-se representar o ângulo por A, B, C com acento circunflexo no B, ou C, B, A com acento circunflexo no B. O vértice do ângulo leva sempre o acento circunflexo e está sempre entre as duas outras letras que denotam os pontos. É possível também denotar ângulos através de letras gregas minúsculas localizadas próximas aos vértices dos ângulos. Se temos estas duas retas, o ângulo formado entre elas pode ser chamado de alfa. Ou ainda, se temos estas duas retas, o ângulo formado entre elas pode ser chamado de beta. Os ângulos podem ser medidos mais comumente em graus ou radianos. A medida dos ângulos em graus é uma herança da civilização babilônica. O sistema de numeração atual é decimal, isto é, baseado em 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para formar todos os números. Este sistema é também chamado de base 10. A base de numeração babilônica era sexagesimal, ou seja, existiam 60 algarismos distintos para formar todos os números. Devido a este sistema sexagesimal, os babilônios dividiram o círculo em 360 partes, chamada grau, e cada uma dessas partes em 60 partes, chamada minuto, e estas partes em outras 60 partes, chamadas segundo. Com esta contribuição, utilizamos o grau, inventado pelos babilônios até os dias atuais. O radiano é o ângulo definido em um círculo com uma razão entre um arco de circunferência com o mesmo comprimento que o raio deste círculo e a medida do raio deste círculo. Ou seja, um radiano é igual a um arco de circunferência com o mesmo comprimento que o raio dividido pelo raio, que é igual a 1. Como a medida angular total em radianos de um círculo é 2π radianos e em graus é 360 graus, temos então que 2π radianos é igual a 360 graus. Então, 1 radiano é igual a 360 graus dividido por 2π. Logo, 1 radiano é aproximadamente igual a 57,2957 graus, ou que 360 graus é igual a 2π radianos. Logo, 1 grau será igual a 2π radianos dividido por 360. Portanto, 1 grau é aproximadamente igual a 0,0174 radianos. Contudo, isto será formalizado com os axiomas e corolários na sequência. Axioma 1. Todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. A medida de um ângulo é zero se, e somente se, ele é constituído por duas retas coincidentes. Ou seja, todo ângulo alfa tem uma medida maior ou igual a zero. Sendo que alfa é igual a zero se, e somente se, as semirretas que definem este ângulo são iguais. Sabendo agora que todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero, podemos enunciar o axioma 2. É possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180 e as semirretas da mesma origem que dividem um dado semiplano, de modo que a diferença entre estes números seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Ou seja, podemos colocar em correspondência biunívoca os números entre 0 e 180 reais e as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano, SOA1, SOA2 até SOAN. Perceba que o axioma diz que a correspondência é com as semirretas de mesma origem e que dividem um dado semiplano. Mas o que é uma semirreta dividir um semiplano? Vamos imaginar que nós temos um dado plano π, que nós temos uma reta R contida no plano π, que o divide em dois semiplanos π1 e π2. Dizemos que uma semirreta SOA contida no semiplano π2, por exemplo, o divide quando sua origem for um ponto de R. Ou seja, a semirreta SOA possui origem O na reta R.
Pela correspondência biunívoca entre as semirretas de mesma origem que dividem um plano e os números reais, podemos medir os ângulos entre estas semirretas tomando o módulo da diferença dos números associados com estas semirretas. Isto é, se temos um ângulo AOB definido pelas semirretas SOA e SOB, o ângulo AOB com vértice em O tem a medida B menos A em módulo, que também pode ser tomada pelo módulo de A menos B e é igual ao ângulo BOA. Desta maneira, podemos medir este ângulo. Se associarmos à semirreta SOA o número 0 e à semirreta SOB o número 50, então o ângulo AOB terá a medida 0 menos 50 ou 50 menos 0 em módulo, que é igual a 50. Portanto, o ângulo AOB, que é igual ao ângulo BOA, vale 50. Do axioma 1, temos que um ângulo de 180 graus é formado pelas semirretas SOA e SOB com A e B pertencentes a R, que definem R, e este é chamado ângulo raso. Isto é, se temos a reta R e os pontos B, O e A formando as semirretas SOA e SOB, o ângulo formado entre essas duas semirretas vale 180 graus, ou seja, AOB vale 180 graus. Estas semirretas serão sempre numeradas por 0 e 180. Vamos então seguir com a próxima definição. Definição 3.2. Sejam SOA, SOB e SOC semirretas de mesma origem. Se o segmento AB intersecta SOC, diremos que SOC divide o ângulo AOB. Isto é, temos três semirretas de mesma origem. Temos ponto O, ponto A, ponto B e ponto C, que definem as semirretas SOA, SOC e SOB. Se o segmento formado entre os pontos A e B, que definem as semirretas SOA e SOB, intersecta o segmento SOC em um ponto, então disse que o segmento SOC divide o ângulo AOB. Assim, o axioma 3 diz que, se uma semirreta SOC divide um ângulo AOB, então AOB é igual a AOC mais COB. Semirreta SOA, semirreta SOC, semirreta SOB. Ponto B, ponto C, ponto A. Se a semirreta SOC está dividindo o ângulo AOB, então o ângulo AOB será igual à medida do ângulo AOC mais a medida do ângulo COB. Estes três axiomas que enunciamos formam os axiomas sobre medição de ângulos. Vamos então partir para a definição 3.3. Dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas é 180. Se temos os ângulos formados por essas três semirretas, SOA, SOB e SOC, e se o ângulo AOB mais o ângulo BOC for 180 graus, isto é, o ângulo AOC mede 180 graus, dizemos então que os ângulos AOB e BOC são suplementares, pois a soma destes é igual a 180 graus. Se fôssemos medir em radianos, então a soma de dois ângulos suplementares deveria ser igual a π radianos. Bom, nós temos a definição do que são ângulos suplementares, mas como é que nós obtemos o suplemento de um ângulo? Se nós temos as semirretas SOA e SOE, definida pelos pontos O, A e E, o suplemento do ângulo AOE é obtido prolongando um dos lados deste ângulo. Ou seja, se prolongarmos a reta a qual está o ponto E, obtemos que o suplemento do ângulo AOE é o ângulo AOF, qual F é o ponto que define a semirreta SOF, e a soma destes é igual a 180 graus. Ou seja, o suplemento do ângulo AOE
é o prolongamento do lado E. Assim como também é possível prolongar o lado A e obtermos que o suplemento do ângulo AOE é o ângulo AOG, definido pela semi-reta SOG, tal que a soma destes ângulos é igual a 180. Ou seja, o suplemento do ângulo AOE também pode ser obtido prolongando o lado A. É notório que um ângulo e o seu suplementar também são ângulos suplementares, pois a soma deles é 180. E que, se dois ângulos AOC e DOF são iguais, então seus suplementos também serão. Note que, quando duas retas distintas se intersectam, formam quatro ângulos. As retas R e S e seus quatro ângulos alfa, beta, gama e epsilon. Os ângulos alfa e beta levam destaque e são chamados opostos pelo vértice. O mesmo ocorre com o par de ângulos gama e epsilon, ou seja, alfa e beta, assim como gama e epsilon, são ângulos opostos pelo vértice. Proposição 3.4. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Vemos que alfa e beta possuem o mesmo suplemento gama. Logo, se são suplementares, temos que alfa mais gama equivale a 180 graus e que beta mais gama vale 180 graus. De 1, temos que alfa é igual a 180 graus menos o ângulo gama. E de 2, temos que gama vale 180 graus menos o ângulo beta. Substituindo gama em alfa, temos que alfa é igual a 180 menos gama. Mas gama é 180 menos beta. Portanto, alfa é igual a 180 menos 180 menos beta. Logo, alfa é igual a 180 menos 180 é 0, menos vezes menos beta é beta. Alfa é igual a beta. Ou seja, o par de ângulos alfa e beta opostos pelo vértice tem a mesma medida. Definição 3.5. Um ângulo cuja medida é 90 graus é chamado ângulo reto. Esta é uma definição bastante simples, em que temos duas semirretas, SOA e SOB, que formam entre si um ângulo AOB de 90 graus. Este ângulo é chamado de ângulo reto por possuir esta medida de 90 graus e leva uma notação bastante especial, que ao invés de desenharmos um arco, podemos desenhar duas retas com um ponto no meio. Veja que se eu tenho um ângulo alfa, que é o suplemento de beta, e beta vale 90 graus, então alfa mais beta é igual a 180 graus. Logo, alfa é igual a 180 graus menos beta. Mas beta vale 90 graus, então alfa é igual a 180 menos 90 graus. Logo, alfa é igual a 90 graus. Ou seja, o suplemento de um ângulo reto é também um ângulo reto. Se duas retas S e R intersectam-se, sendo que um dos ângulos formado por elas é reto, então os outros também serão. Se temos um ângulo reto formado entre essas duas retas, os outros três ângulos também serão. Veja que este ângulo é 90 graus por ser suplemento, este ângulo também é 90 graus por ser oposto pelo vértice, e este outro também é 90 graus por ser oposto pelo vértice ou suplemento. Quando isto ocorre, dizemos que R é perpendicular a S e denotamos que R é perpendicular a S. Deste modo, enunciando o último teorema, 3.6, temos: por qualquer ponto de uma reta, passa uma única perpendicular a esta reta. Ou seja, por uma reta R e um ponto P desta reta, passa uma única reta S que é perpendicular a R. Neste teorema, temos que provar a existência e a unicidade. Começaremos provando então a existência. Considere a reta R e um ponto P desta reta. As duas semirretas determinadas por P formam um ângulo raso. Pelo axioma 2, considerando um dos semiplanos determinados por R, existe uma semirreta com origem em P, cuja coordenada será 90. Ou seja, existe uma semirreta cuja coordenada desta semirreta será 90 graus. Tal semirreta forma com as outras duas semirretas determinadas pelo ponto P ângulos de 90 graus. Logo, a reta formada por esta semirreta é perpendicular à reta R. Agora vamos provar que ela é única, a unicidade. Vamos supor que passam pelo ponto P duas retas S e S',
que são perpendiculares a R. Ou seja, a reta S e a reta S' são perpendiculares à reta R. Ou seja, S' forma com R um ângulo reto, assim como S também forma com R um ângulo reto. Tomemos um dos semiplanos determinados por R. As interseções destas retas S e S' formam com R os ângulos α e β. Ângulo α, ângulo β. E formam entre si o ângulo γ. Como S é perpendicular a R, temos que β vale 90 graus. E também, como S' é perpendicular a R, temos que α vale 90 graus. Por outro lado, devemos ter que α mais β mais γ deve valer 180 graus. Como α e β valem 90 graus, temos que 90 graus mais 90 graus mais o ângulo γ tem que ser igual a 180 graus. Isto implica que γ vale 0 graus. Logo, S é igual a S', são retas coincidentes.